Olá, planeje o peso que a sua obra vai ter. Isso tecnicamente não vai ser só estrutural, isso vai ser uma questão que, se você pegar uma obra por completo e você quer ter uma eficiência nela, você quer ter uma economia nela, você tem que já planejar, e vai ser tecnicamente uma etapa de pré-projeto, planejar o peso da sua obra. Por que isso? Porque muitas vezes eu vejo um projeto que é feito no aleatório e poderia ser economizado muito dinheiro se, quando fosse começar o projeto, analisasse o que está gerando de peso da estrutura como um todo e como que isso aqui poderia ser economizado. Então vamos lá. Primeira coisa, o peso não é meio que fixo, tipo 1 tonelada por metro quadrado? E tem uma regra que é mais ou menos assim. Eu tenho um prédio, sabe, de 4 pavimentos, 200 metros quadrados por andar, 200 vezes 4, 800. Então vai dar 800 toneladas. Esse é o peso que o prédio vai ter. Isso é uma regra base, mas não é fixo. A gente não pode achar que é fixo. Isso aqui é uma regra que varia dependendo da obra e muitas vezes eu posso modificar isso e economizar muito. Ou ignorar isso e deixar esse peso de 1 virar 1.1, virar 1.2, virar 1.5, dependendo da maluquice, dependendo do nível do que é escolhido, e aí tem uma estrutura muito mais cara. Okay? Então, não é uma ideia básica, 1 tonelada, mas é perfeitamente possível ter uma obra com bem menos peso, ou, se não for analisado, mais. Okay? No que isso influencia? Bom, toda estrutura, inclusive a fundação, é dimensionada para suportar a carga total da obra. Se eu consigo reduzir 10% do peso da obra, o que não é difícil dependendo do arquitetônico, dependendo da análise, dependendo do que é escolhido, na pior das hipóteses, eu só vou conseguir 10% de carga na fundação a menos. Geralmente é mais. Okay? Mas na pior das hipóteses, se eu reduzir 10% do peso do restante da obra como um todo, eu estou reduzindo 10% de carga na fundação, nos pilares e nas vigas. Só que geralmente isso gera um efeito bola de neve. Por quê? Porque se eu reduzo a carga da viga, eu vou fazer uma viga do mesmo tamanho? Não, eu vou fazer uma viga menor. E se eu faço a viga menor, não vou reduzir mais o peso? Sim. O pilar não vai ser menor porque está chegando menos carga nele? Sim. Então eu posso fazer o pilar menor. E daí eu faço o pilar menor, ou dependendo do caso, afasto mais os pilares, modifico tudo mais, já que a carga é menor. E aí, ou se for parede também estrutural, posso modificar a parede, mas a questão é, no final das contas, não vai chegar na fundação e daí vai ter menos peso da obra como um todo, daí menos peso combinado da viga, menos peso combinado dos pilares? Sim. Isso vai gerar efeito de bola de neve e muitas vezes, se eu reduzir 10% do peso da obra, eu consigo reduzir, sei lá, 12%, 15% até chegar na fundação, porque eu alivio os outros elementos da obra também. Peraí, daí eu usei 10% como base, mas nós podemos ter mudanças maiores que isso. Principalmente se tiver liberdade arquitetônica. Então vai depender muito. Se eu pegar essa obra no começo, dá para economizar bem mais. Agora, se o arquiteto falou, não tem que ser assim, eu não posso mudar nada, aí começa a complicar um pouco, não consigo economizar tanto. Daí a questão é, o cliente quer mais economia ou ele quer mais exatamente o que está no desenho? Ok? Vamos lá, vamos imaginar uma obra 01, uma obra inicial aqui, normal, não tem nada absurdo se pegar uma obra assim. Ok? Então vamos lá, um sobrado, 100 metros quadrados no térreo, 100 metros no segundo pavimento, digamos igual, né, em cima e embaixo, sabe, tem 8 por 12,5, um sobrado normal, com área de paredes 400 metros quadrados, o que é normal num sobrado desse porte, 400 metros quadrados de parede. Então, vamos imaginar a situação inicial, uma laje treliçada com tavela cerâmica, né, o enchimento cerâmico, 8 mais 6 para ter espaço para passar a tubulação em cima do enchimento, não é o que eu ensino, mas eu vejo muita obra assim. O que vai acontecer? E daí tínhamos laje no segundo pavimento, laje na cobertura. A laje dessa vai pesar tipo uns 240 kg por metro quadrado, e daí vai dar 24 toneladas por ser 100 metros quadrados, vezes 2 pavimentos, 48 toneladas. Próximo, sobrecarga. 100 kg por metro quadrado na laje de cobertura, mais 150 kg por metro quadrado da laje do segundo pavimento, 25 toneladas de sobrecarga. Próximo, vamos imaginar que vai ter um telhado cerâmico, uns 85 kg por metro quadrado, conforme NBR 6120, né, quando vou considerar a inclinação, considerar o peso da telha, das terças, dos carbos, das ripas e tudo mais o beiral, ok?
mais 10 kg por metro quadrado de instalações, é pouca coisa, mas eu tenho, e 40 kg por metro quadrado de reboco da laje. Digamos, eu tenho a laje, né? Embaixo dela, se eu for rebocar, vai ter peso do reboco embaixo, conta igual, 40 kg por metro quadrado, vai dar o quê? 13,5 toneladas de carga em cima do nosso telhado. E no segundo pavimento, bom, eu vou ter que fazer um nivelamento, muitas vezes, ter que fazer um revestimento, vou ter as instalações, imaginar que eu vou rebocar também embaixo, mais 15 toneladas. E vou imaginar agora tijolo. Vou fazer uma parede, tijolo, 14 centímetros, rebocado de um dos lados, 190 kg por metro quadrado. Total, 76 toneladas. Mais estrutura, imaginar pilares e vigas, umas 17 toneladas. Perfeitamente normal de uma estrutura, pesar em torno de 10% da obra. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de 194,5. 200 metros quadrados, 194,5 é praticamente 1 tonelada por metro quadrado. É normal você ver isso. Agora eu vou demonstrar como que uma mudança de planejamento poderia economizar muito dinheiro aqui e muito peso da estrutura. Vamos lá. Mudanças. Ao invés de fazer enchimento de isopor, eu posso, enchimento de barro, né, tabela de barro, uso enchimento de isopor. É um pouquinho mais caro, mas economiza 40 quilos por metro quadrado. Eu tiro a laje da cobertura. Em vez de fazer laje do segundo pavimento e laje de cobertura, não faço laje de segundo pavimento e um telhado de cobertura sem laje. É muito comum ser feito isso, apesar de não dar para dimensionar em EBERIC, TQS ou só no CPCAD. É uma questão que dá para fazer e economizar bastante fazendo isso. Reduzo a capa para 4 centímetros. Então a capa da laje tem 6 para passar a tubulação. Não, eu reduzo para 4 centímetros. Queimo o isopor, ou se fosse tabela, eu quebraria a tabela, mas eu troquei para isopor, então queimo o isopor, passo a tubulação por dentro e economizo aí 50 quilos por metro quadrado. Ok? Eu substituo o reboco na laje por forro de gesso em placas e tiro mais 25 quilos por metro quadrado. Ao invés de usar tijolo cerâmico normal, eu troco para um bloco celular autoclavado. Por questão de uma comparação de espessura equivalente, 15 centímetros. Geralmente o bloco celular autoclavado, por mais que ele tenha uma massa térmica menor, ele tem uma capacidade de revestimento, um valor R maior e, consequentemente, ele vai ter um isolamento melhor mesmo que eu tivesse um pouquinho mais fino. Mas vamos imaginar que eu vou manter 15, se é 14, 15, né? Ok? Eu estou falando do que? 160 kg por metro quadrado, reduzir 30 kg por metro quadrado. Substituir o reboco interno nos quartos e na sala por gesso, ok? Tá? Então, onde for interno, região seca, eu não preciso fazer reboco, eu faço só uma camada fina de gesso, que dá menos que 1 centímetro, ok? Não é questão de espessura, o problema crítico, mas é que é mais fino, então é mais leve, e vai 140 kg por metro quadrado. Então, o total da parede foi uma redução de 50 kg por metro quadrado. E redimensionei a estrutura, que tem uma carga muito menor. Vamos imaginar o peso da obra 2. A laje, que era 24 toneladas por pavimento, foi para 15 toneladas por pavimento em só um pavimento. A sobrecarga, quando eu tenho uma cobertura inclinada, não é 100 kg por metro quadrado, é 25 kg por metro quadrado. Então eu economizei aqui 75 kg por metro quadrado, que daria 7,5 toneladas no nível da cobertura de sobrecarga. Um telhado, em vez de usar uma telha colonial cerâmica, eu troco por uma telha metálica colonial, que ela é mais cara que uma telha cerâmica, mas eu economizei a laje inteira, então vai ser uma redução pesada, que também vai dar um conforto térmico acústico. E só faço uma laje, quem sabe, na região da caixa d'água. Né? Vou ter uma região de caixa d'água ali, em cima do banheiro, ok? Faço uma laje. E instalações eu mantenho em torno de 10 kg por metro quadrado de instalações ali. Geralmente é menos nesse nível, mas vou imaginar que eu vou manter. Carga permanente do segundo pavimento, vai permanecer igual aqui, né? Só tirei o reboco, troquei por gesso, reduzi 25 kg por metro quadrado. Dependendo da qualidade da mão de obra, eu poderia até reduzir o nivelamento e aliviar mais ainda, mas aí vai depender de cada caso. Mas ainda assim, se eu reduzir o nivelamento, estou tirando mais umas 5 toneladas. A nossa parede, e essa é uma vantagem gigante, que estava pesando 76 toneladas, eu troco para uma parede que pesa 140 kg por metro quadrado e vai para 56, reduziu 20 toneladas. E o peso da estrutura, mais 14 toneladas, em vez de 17, 14, porque eu posso ter reduzido um pouco a seção da viga, ou quem sabe tirado um pilar, ou reduzido uma viga, removido uma viga. Posso espaçar mais os pilares, posso reduzir sapatos e tudo mais, então tem várias coisas que eu posso reduzir aqui.
Peso total da obra, 122 toneladas. Eu tinha 194,5, foi para 122, ok? Todo esse peso a menos aqui outra questão, quando gera economia, isso aqui é aço a menos, isso aqui é concreto a menos, isso aqui é caixaria a menos se eu tirar vigas, isso aqui vai ser uma simplificação, porque a viga pode ser mais baixa, dependendo do caso, principalmente na cobertura ali, que não tem mais laje, então vai ser bem mais baixo. Então, é uma economia gigante que eu tenho de peso na estrutura. Além disso, a fundação vai ser mais leve. E quando tem uma obra 37% mais leve, muitas vezes o que não encaixaria uma sapata, talvez encaixe. Por quê? Porque quando eu tenho uma carga menor, eu não vou gerar aquele efeito de bola de neve em sapatos. Entendido? Ou gerar um efeito em uma escala menor, não vou parar a bola de neve antes. Então eu consigo muitas vezes aliviar a fundação, facilitar estaca, dependendo do caso, não preciso, se for fazer estaca, não preciso, quem sabe, ser tão profunda, ou posso reduzir o diâmetro, tudo mais, tudo isso aqui é otimização que eu posso fazer. Ok? Tá? Então, eu posso aliviar, e entra a questão, nem cheguei no final, eu posso aliviar mais ainda. Por exemplo, técnica que eu posso usar, eu posso reduzir a espessura da parede, fazer uma parede de 12,5, ou eu posso fazer parede externa de 15, parede interna de 7,5 no restante. E, na verdade, isso aqui poderia ser feito mesmo numa obra, digamos, numa obra normal. Se eu fosse pensar numa obra que eu fosse usar parede de tijolo, eu poderia ainda assim fazer tijolo de 9 em várias regiões, eu não preciso esconder pilar, nada do tipo. Isso. E entre essa questão também eu ensino isso aqui dentro do curso de concreto armado, mas a questão é isso, pode ser aplicado em qualquer obra. Eu poderia fazer bloco de 7,5, que é mais leve ainda. Eu poderia ter utilizado parede de gesso internas, ok? Então, não parede de cimento, mas digamos de cimento celular, mas de concreto celular, mas parede de gesso, que é chamado drywall. Igual é feito no primeiro mundo, e ao invés de ter uma parede que pesa 100 e poucos quilos por metro quadrado, tem uma parede que pesa 50 quilos por metro quadrado. Okay? E aliviar mais ainda o peso. Eu poderia ter feito uma laje, na verdade um deck metálico ou de madeira. Né? Pode ser vigotas de madeira e madeira em cima, ou vigotas metálicas e uma chapa, um painel wall que eles chamam em cima, e vai ser muito mais leve também. Muitas vezes, inclusive, como falei, está 37%, se eu aplicar tudo isso aqui, eu consigo tirar 50%, 55%, 60% do peso. E até aliviar, dependendo do caso, tipo de fundação, porque eu estou reduzindo drasticamente o peso. Ok? Quais desvantagens disso? Bom, eu tenho que ter um fornecedor de bloco de gesso, tenho que ter um fornecedor de isopor. Geralmente é um pouquinho mais caro o isopor quando tem que importar, trazer de outra região, mas é perfeitamente possível. Se for fazer parede interna de drywall, tem que ter um fornecedor de drywall. Geralmente tem, mas se você está morando muito longe, digamos, de um centro comercial, está a 500 km da capital, coisa do tipo, tem que pegar a estrada de chão para chegar na sua cidade, talvez seja mais difícil. Okay? Aqui tem uma desvantagem gigante, que o engenheiro precisa na obra, né, ele precisa sujar a bota limpinha e tudo mais, teve que sujar o tênis dele, da Nike, ele vai ter que sujar pisando na terra, no barro ali de obra, como se ele fosse um pedreiro, ele vai ter que ir na obra, ok? Para ensinar, demonstrar como executar corretamente, como usar blocos de gesso. Muitas vezes os pedreiros não sabem, você vai ter que ensinar, se não tiver mão de obra qualificada, vai ter que treinar elas, a mão de obra, como seria a tubulação de enchimento da laje, como fazer acabamento com mais fino e tudo mais. Tecnicamente, se a mão de obra não sabe e não é possível contratar uma mão de obra especializada, o engenheiro vai ter que repassar isso. Okay? E daí ele vai ter que sujar a bota, e essa é uma desvantagem gigante. Para muito engenheiro é uma desvantagem gigante ter que sujar o tênis que ele comprou. Próximo, ao remover a laje da cobertura, exceto na região da caixa d'água, geralmente eu deixo a laje na caixa d'água porque eu preciso ter uma laje ali, ou até que poderia fazer sem, mas geralmente é feito uma lajezinha ali ainda. O telhado tem que vencer o vão entre os pilares. O telhado vai travar os pilares, o telhado vai gerar uma ação de pórtico nos pilares, e ele deve ser projetado junto à estrutura para garantir integridade estrutural e eficiência. Entra a questão, novamente outra desvantagem gigante, o engenheiro vai ter que tomar vergonha na cara e aprender a dimensionar alguma coisa além de concreto armado lançado no software. Okay? Então, a questão é que isso complica o projeto estrutural, porque vai ter que contratar um engenheiro decente. Mais uma desvantagem gigante que eu tive que mencionar aqui, porque realmente é uma questão que falta no mercado, engenheiro que não se limita a concreto armado, ok? E agora, marketing, igual eu falei, se você quer aprender a projetar estrutura mesclada,
por exemplo, a estrutura de concreto armado sem laje na cobertura, que o último andar funciona meio que quase como um galpão, ou seja, que a estrutura metálica trabalha junto com os pilares e tudo mais, eu tenho nos meus cursos, eu demonstro justamente isso. Além disso, para otimizar a estrutura, a gente tem que planejar ela por completo, e eu também demonstro justamente isso. Então, aqui embaixo alguns dos meus cursos, o curso de estrutura mista de concreto mais aço, onde demonstro justamente como planejar uma estrutura sem telhado, digamos, sem laje na cobertura, ok? Assim como o curso de alvenaria estrutural mais metálico, onde também demonstro como planejar uma obra de alvenaria estrutural sem laje na cobertura, e isso vai permitir uma estrutura muito mais leve. Tá? Então, disso tem também o curso de concreto armado básico, tá? Onde eu vou demonstrar a questão de planejamento e tudo mais, otimização de uma estrutura de concreto armado. Agora, a questão é, desse peso que eu tirei, teve alguma fonte de toda a redução de peso? Não, não teve. Das 72 toneladas, eu tive 20 toneladas que foi tirado do telhado, da parede. Isso é uma diferença considerável. 3 toneladas da estrutura. É uma diferença pequena, mas existe. Eu tive uma redução considerável por tirar a laje. Foi o quê? 24 toneladas a menos por tirar a laje de cobertura. E 9 toneladas a menos por trocar o tipo de enchimento da laje do segundo pavimento. Eu tive reduções pequenas também, mas pode ver que foi várias questões. Não tem uma ferramenta aqui. A questão é acesso a todas as ferramentas e otimizar todas as ferramentas em conjunto, que vai permitir uma estrutura muito mais leve. Okay? Tem várias questões ali que tirou mais 5, tirou mais 7, tirou mais 10 toneladas, e é essa combinação que é o que eu falo que na prática um projeto bem feito e tudo mais, o engenheiro pode tirar tranquilamente R$100 por metro quadrado de uma obra, até mais. Porque muitas vezes só essa opção de tirar a laje de cobertura já economizou mais R$100. Muitas vezes só a opção de trocar por de tijolo por bloco de gesso já economizou isso, porque aliviou muito na estrutura. Okay? A questão é pegar todos os pontos. E eu não demonstrei todos aqui, mas vários pontos aqui, porque, como eu falei, na prática, simplesmente se focar aqui, a gente consegue pegar essa obra que está pesando quase 200 e fazer ela pesar menos que 100 toneladas. Okay? Só que eu tenho que me focar, eu tenho que planejar. Ok, quando eu coloco um peso na obra, eu tenho que colocar resistência para esse peso. Toda a armadura que eu tenho na minha obra é baseada no peso que eu tenho. Não é uma questão mística que para um pilar de sobrado vai ter uma carga específica. Tem que seguir um padrão específico, mas se eu otimizar esse padrão, eu consigo reduzir a carga nas peças e, consequentemente, reduzir o peso da estrutura consideravelmente. Isso aqui eu poderia ter aplicado para subir, quem sabe, mais um andar e ter a mesma fundação muitas vezes, entendido? Então, essa que é a questão crítica, a gente tem que planejar, a gente tem que otimizar a nossa obra e analisar ela como um todo e não só fazendo na cega igual todo mundo faz, porque se fosse fazer igual todo mundo faz, não precisava alguém, você ia estar, digamos, igual todo mundo, ok? Mas por enquanto seria isso então. Lembrando, clica no link aí embaixo, vai ter acesso a todos os meus cursos, sendo que os 2 primeiros de estruturas mistas, de concreto armado com metálica e alvenaria estrutural com metálico, eu demonstro justamente como que a gente planeja uma estrutura mista, como a gente otimiza uma estrutura mista com o telhado e garantindo essa economia gigante que a gente tem muitas vezes tirando a laje, e também o curso de concreto armado básico, onde eu demonstro como planejar uma obra por completo. Talvez, na verdade, todos eu demonstro, mas se for pensar a obra padrão de concreto armado ainda no Brasil, eu demonstro justamente isso, como a gente planeja e otimiza uma obra desse tipo dentro desse curso, ok? Mas por enquanto isso é isso então, imagine o peso da obra, pense como você pode otimizar e reduzir o peso da sua obra e você vai ter uma estrutura muito mais eficiente por causa disso, beleza? Então até a próxima aula.